Meus amigos, boa tarde. Vocês acham que o dragão da inflação acordou? E como é que ele acordou? Sonolento ou pilhado? Vamos conversar um pouquinho sobre inflação. Não uma conversa de economista, mas uma conversa de administrador que fez 3 anos de economia e depois formou em administração e que está olhando o ambiente de negócios e vendo como a inflação impacta esse ambiente de negócios. Eu quero começar rapidamente com uma definição de inflação. Busquei lá no site do Banco Central. Inflação, aumento de preços, diminuição do poder de compra da moeda, medido pelo IPCA. Ou seja, o que é a inflação? É você ter um aumento crescente do nível de preços e, com isso, uma perda de poder de compra da moeda, porque por mais que você acompanhe a inflação, você vai estar sempre respondendo depois, a posteriori, como se fala, a um aumento de preços que você teve. Ou seja, durante o mês de outubro aumentou 1,14 o IPCA. Então, digamos que me dão uma correção agora de 1,14. Mas eu já sofri esse aumento todo. O que causa uma inflação? Normalmente você tem pressões da demanda, seria a inflação de demanda, pode ser uma pressão de custo. Pressões de demanda, é engraçado que definindo isso aqui, a gente pega situações que estão acontecendo hoje. Essa recuperação da economia em termos mundiais, é possível que você esteja tendo uma falta de sincronização entre o aumento de demanda e o aumento de oferta, que pode estar contribuindo para a inflação. Pressões de custos. No caso brasileiro, a pressão de custo mais clara que a gente tem é de commodities tais como carne e como petróleo, gerando aumento de custos e gerando inflação. Depois você tem a chamada inércia inflacionária. Inércia inflacionária é quando você tem toda a economia atrelada a uma correção automática de preços. E que isso vira uma inércia na medida que você está sempre trabalhando em cima da perspectiva de inflação do mês seguinte. Ou seja, eu já vou aumentar os meus preços agora no início de novembro em cima da expectativa que eu tenho da inflação de novembro e não em relação à inflação de outubro. Então isso é um negócio danado de vencer. E foi vencido no caso brasileiro. E por fim você tem a expectativa de inflação. Isso é uma coisa difícil de lidar, porque a expectativa de inflação, primeiro, é a expectativa desse ente mágico e fantasmagórico chamado mercado. Quais são as expectativas do mercado? Você tem o Banco Central, afere toda semana a opinião do mercado sobre inflação, sobre uma série de outras coisas. E isso tudo são causas da inflação. Dificilmente você tem uma inflação que é explicada só por uma dessas pressões. Mas você, na maioria das vezes, você tem o quê? Uma combinação dessas pressões gerando o aumento de preços e a diminuição do poder de compra da moeda. Eu, num determinado momento da minha vida, eu coordenei o projeto de implantação de uma empresa na Argentina. A empresa chamava-se Sica. Era a dona da marca Pomarola, da marca Elefante, Extrato Elefante. E na Argentina, aqui no Brasil, tinha aquele elefante, o Jotalhão, ou Mônica. Na Argentina, era uma menina lourinha. Todo argentino, o sonho deles é ser louro. E falava na televisão assim, me gusta mucho ser Sica. Bom, quando a gente estava preparando, analisando a economia argentina, para ver se valia a pena entrar lá, eu conversei com um monte de gente lá, e no momento eu conversei com um ex-ministro da Economia, chamado Álvaro Alçogaray. E ele me disse uma frase que eu não esqueço, que é o seguinte: a inflação primeiro corrompe a moeda, depois corrompe o ambiente dos negócios e finalmente corrompe a sociedade. Isso é brabo. E é isso mesmo.
eu quero mostrar para vocês, da minha experiência, que eu já não sou mais criança, né? Algumas cenas brasileiras das inflações passadas que nós tivemos. Uma das cenas mais emblemáticas que você tinha era um barulho assim, tic, 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 que era os funcionários do supermercado remarcando os produtos. Naquela época você não tinha ainda leitura de leitura ótica, então você tinha que sair trocando a etiqueta. E normalmente você tinha o cara etiquetando e algumas senhoras e senhores rapidamente comprando esse produto antes que ele voltasse, antes que ele mudasse de preço, mesmo que ele não estivesse precisando. Pô, eu já tinha comprado 3 latinhas de Pomarola. De repente eu vejo que está remarcando Pomarola, eu compro mais 4. Isso é a primeira cena. A outra cena é de donas de casa trocando a etiqueta de alimentos e produtos em geral. Como muitas vezes você tinha etiqueta ou número, mas não tinha identificação do produto, você comprava uma maçã argentina e colocava o preço de uma maçã gala. Isso também era um comportamento normal. Depois você tinha a corrida para a compra de mantimentos no dia de recebimento do salário, ou até na noite anterior ao recebimento do salário, com pagamento em cheque. Por quê? Porque você teve uma época que a inflação era de 1% ao dia. Então a remarcação de preços era diária. E você ganhar um dia, o que acontece é que você fez uma compra no supermercado depois das 6 horas da tarde, você não vai poder fazer o depósito no mesmo dia, o cheque só vai entrar no dia seguinte. E como você comprou na noite de D em D+1, o preço já vai estar 1% mais caro, você ganhou 1% em cima disso. Isso era uma barbaridade. Eu lembro de chegar em casa cansado, onde eu morava, e minha mulher me dizia, eu disse, olha, entrou na conta ontem o valor do salário, temos que fazer a compra hoje. Isso 9h30 da noite. E o azar é que tinha um supermercado em Eldorado, Avenida Rebouças, se não me engano, que ficava aberto até meia-noite. E aí lá ia eu comprar 2 carrinhos cheios, você empurrando um e puxando o outro, e com risco do carrinho bater no seu tendão de Aquiles. Isso é época de inflação alta. Um cunhado meu recebeu uma gratificação da Mendes Júnior próximo do final do ano de 1989. Ele me perguntou qual era o melhor investimento para fazer. Eu falei para ele que era comida. A inflação do mês deu 87%. E ele depois veio me dizer, ele era engenheiro, todo detalhista, que tinha ganho mais do que a inflação comprando mantimento e botando... Naquela época todo mundo tinha freezer para você poder acumular comida como mantimento. Por quê? Porque os preços subiam a cada dia. Bom, isso aqui é consumidores. E no ambiente de negócios? Era clássico pagar fornecedores após o fechamento dos bancos, depois das 4 horas. Se você tem um juro de 1% ao dia, você ganha um dia em cima disso. E eu uma vez prestei serviço para uma instituição de ensino que ela pagava sistematicamente na sexta-feira, 5h30 da tarde, com cheque cruzado. Ou seja, você só ia poder depositar esse cheque, não podia descontar em boca de caixa, você só podia depositar esse cheque na segunda-feira seguinte. E a taxa e os juros por dia correndo de inflação. Outra coisa que era clássica é só pagar título em cartório. Por quê? Porque quando entre a entrada do título apontado até o pagamento, corria juros de mora conforme juros legais. Eu não lembro se era 6% ao ano ou 12% ao ano. Acho que era 12% ao ano. Quando você tinha 30% ao mês, só de inflação. Então você ganhava essa diferença. Se o seu fornecedor fosse muito forte, ele virava-se para você e dizia o seguinte, olha, só te entrego esse pedido aqui se você pagar a diferença de juros no pagamento em cartório que você fez. Mas, pô, tá todo mundo.
E se você fez uma venda, você é uma confecção pequena, fez uma venda para uma C&A da vida, evidentemente que a C&A da vida, vou pegar outro exemplo, uma outra grande empresa qualquer, que já não existe hoje mais, Mesbla, e ela só paga em cartório, pô, qual é o poder de barganha que você vai ter para exigir essa diferença de taxa de juros? Uma outra situação que era digamos, um privilégio odioso. Se você era classe média, ou classe B ou classe A, você tinha a chamada conta remunerada. Ou seja, a sua conta era remunerada dia a dia em função do índice de inflação. Então, ou seja, o seu depósito bancário estava protegido. Já o do classe C e classe D, o cara que não estava bancarizado, esse não estava protegido. Então, você pode dizer que na época de inflação alta, você tinha um cidadão de primeira classe que tinha conta remunerada e você tinha um cidadão de segunda classe que tinha uma moeda normal e que sofria essa depreciação diária. E outra situação claríssima são raciocínios de curto prazo, ou de curtíssimo prazo. Nessa época era impressionante, você tem uma metodologia de análise de investimento chamada payback, que é muito criticada porque ela não leva em conta o valor do dinheiro no tempo, uma série de coisas. Mas, para mim, o payback é um filtro de risco muito usado por multinacionais. E nessa época eu trabalhei numa consultoria que nós estávamos tentando vender uma fábrica de chocolates brasileira. E a gente estava analisando, mostrando para um grupo suíço. E eu estava mostrando para ele que o negócio era bom. Mas o cara me fez a seguinte resposta: no momento, o máximo que nós podemos aceitar de payback, de prazo de retorno do investimento, é de 3 anos. Infelizmente, o seu projeto, o payback, o prazo médio de retorno do investimento, é de 4 anos. E tinha uns fluxos de caixa fantásticos, mas demorava 4 anos para você ter um retorno nominal do capital que estava sendo investido e estava fora dos padrões da multinacional. Então, isso é uma coisa incrível, porque se você fizer um acompanhamento, o payback que entra nos modelos de análise das multinacionais mostra muito vamos dizer assim, a análise de risco que a multinacional faz do Brasil. Houve momentos no passado em que se aceitava payback de 10 anos. Foi reduzindo. Hoje, payback, a informação que eu tenho é de paybacks em torno de 5 a 3%, a 3 vezes. 5 anos a 3 anos, dependendo muito do grupo e da aversão ao risco de cada grupo. Bom, essas são situações de quando o dragão volta. O dragão está voltando. Nós estamos com 10,5% de inflação anualizada em outubro. Chegamos nos 2 dígitos. Mas você tem umas coisas mágicas. Por exemplo, você passar de 1 dígito para 2 dígitos significa que a coisa está feia. Então, para dizer que você passar de 1 dígito para 1 dígito pode ser um negócio muito mais feio. Você passa de uma inflação de 3% ao ano para uma inflação de 9% ao ano. Pô, é um aumento violento. Então a gente precisa relativizar as coisas. É bom uma inflação de 10,5%? É claro que não é. E o que está por trás desses 10,5% que a gente tem hoje? A inflação brasileira de hoje, na minha humilde opinião, de 3 anos de economia, 4 anos de administração, mais um mestrado em ciência da informação e um doutorado em ciência da educação, mas o que eu vejo com os meus olhos é que a inflação brasileira tem hoje componentes externos e componentes internos. Nos componentes externos, você tem o mundo começando a funcionar. E com isso, você está tendo visivelmente uma alta do preço das commodities, em dólar. A carne em dólar está subindo. Soja em dólar está subindo. Minério de ferro em dólar está subindo. Petróleo em dólar está subindo.
E depois você tem uma inflação mundial, que é passada para a gente. Ou seja, não tão com índices não tão espetaculares como os brasileiros, mas é um fato que você tem uma inflação praticamente na maioria dos países que contam em termos econômicos. E essa inflação mundial, em parte, é fruto da recuperação pós-pandemia. Depois você tem componentes internos. E esses componentes internos que estão afetando muito a nossa expectativa de inflação é, primeiro, a incerteza quanto à disciplina fiscal. Teto fiscal vai acabar ou não vai? Teto de gastos. Essa história agora de vamos abrir uma exceção só para o Auxílio Brasil, ou vai ser o Auxílio Caminhoneiro, e eu estou com vontade de fazer um lobby para ver também um Auxílio Professor, não sei se consigo, mas gostaria de ter. Mas isso tudo gera uma incerteza. Pô, disciplina fiscal acabou? Porque tem o seguinte, o problema é você abrir o cadeado. Depois que você rompeu o cadeado, você tem níveis de abertura da porta, mas você já não tem mais resistência à abertura da porta. E esse é o problema do rompimento do teto de gasto, por mais que você faça promessas de joelho e pé junto em relação a nós vamos cumprir a austeridade fiscal. Você já deixou de cumprir. E por fim você tem as incertezas políticas. Nós vamos entrar no ano eleitoral, que vai ser uma eleição complicada, para dizer o mínimo, né? Com um nível de radicalização enorme e a gente sem saber se realmente vai haver controle em relação a fake news ou não. Isso tudo gera incerteza. Incerteza gera risco, risco gera prêmio de risco. E depois você tem o câmbio. Porque eu estava lendo outro dia o Samuel Pessoa, na Folha, dizendo o seguinte, olha, quando as commodities sobem o preço em dólar, normalmente o valor da moeda nacional cotada em dólar, o dólar baixa, fica mais baixo. E o que está acontecendo é que o dólar saiu de uma base de 4,90 para 5,60 hoje. E segundo o Samuel Pessoa, 40% desse aumento é vindo do ambiente externo, ou seja, o dólar de 5,30, mais 30 centavos de ambiente interno, de confusões internas que a gente tem. Então a gente está mais ou menos numa tempestade perfeita, ou seja, muita coisa que a gente importa está subindo em dólar. E por azar nosso, o dólar também está subindo. Para nós professores, o ano que vem vai ser um desafio. Por quê? Porque eu estou em casa dando aula e praticamente não gastando gasolina. Meu carro tem 2 anos que eu comprei, tem 8.000 quilômetros rodados. O ano que vem não vai ser assim, não. O ano que vem nós vamos ter que ir para a aula presencial e vamos ter que sair aqui do Santa Lúcia, ir para o Coração Eucarístico, ir para a Praça da Liberdade, ir para o São Gabriel e assim por diante. Então, eu acho que a inflação de hoje, para concluir, não é um valor para se assustar, até porque o Banco Central, hoje independente, eu acho que ele vai dar o nível de paulada que precisa dar. Ele deu um aumento agora de 0,5%, eu acho que se precisar dar outro, ele vai dar, e eu não sei, eu vejo uma Selic entre 9 e 10% no final do ano. Eu não tenho bola de cristal, não sou profeta, não gosto muito de fazer previsões, mas vou cometer uma agora. Por quê? Porque essa é a sinalização do Banco Central para o mercado como um todo. Eu não estou brincando. Eu sou independente mesmo. O meu mandato principal é defesa da moeda e eu vou defender, sim, senhor. E o dragão? A minha expectativa é que o dragão tenha acordado desanimado, deu uma espreguiçada, viu que o ambiente não estava bom e devagarzinho volte a dormir. É isso que eu espero. Se vai acontecer, isso eu não sei. Valeu, moçada, essa é a nossa conversa de hoje sobre conjuntura. Se vocês gostaram, manifestem-se. Se vocês querem me acompanhar, me deem o prazer de fazer parte do meu canal. É isso aí, muito obrigado, um abraço para vocês.